Conheci um cara na Holanda chamado John Hope. Esse cara era um especialista em primatas. E ele sempre dizia para mim, olha, você, com um chimpanzé você tem que agir desta e desta e desta forma. Nunca. Você tem que entrar, você tem que fazer parte da vida dele. Você tem que fazer parte dos movimentos dele. Então as pessoas, elas olham o animal como um cão, é como um filho. Você ainda não tem filho, não sei se você tem. Não tenho. Vocês não têm filhos. Uhum. Então, eu tenho 5 para poder, né? Eu estou mais perto de ter um chimpanzé do que um filho. Então, o que ocorre? Quando você tem um filho, quando você tem uma pessoa sob a sua responsabilidade, ele está olhando para você o tempo todo, ele está copiando. Então, eu cruzo a perna sempre, eu gosto de colocar o meu pé esquerdo sobre a minha perna direita. Os meus filhos cruzam as pernas do mesmo jeito. A mesma coisa, cruzem os braços, vocês dois. Olha só. O Rolandinho cruzou diferente. É verdade. Você colocou o direito e ele colocou o esquerdo sobre o outro. Então, vocês, em algum momento da vida de vocês, vocês replicaram o comportamento de um pai, ou de uma mãe, ou de alguém que era importante para vocês. Então, os chimpanzés, eles replicam os comportamentos. Então, à medida em que as pessoas vêm e começam, sabe, medir força, brincar e tal, sabe, eles partem para a ignorância às vezes. E não tem uma outra coisa importante também que eu acho, que aí você me corrige que você entende muito mais, mas é que a gente está falando aqui de símios, né, que tem uma distância com a gente muito menor do que as pessoas estimam quando vêm esses animais, né? Falou de distância evolutiva mesmo, eles são próximos de nós, né? E aí o que acontece é que tem vários tipos de processos que a gente passa psicológicos, que esses animais também passam, só que eles não têm a comunicação. Então, digamos assim, tem certos tipos de comportamento que você pode estar fazendo com um macaco, por exemplo, que às vezes se você age um pouco diferente, ele vai interpretar aquilo ali como uma agressão ou como uma forma de você diminuir ele ou ofender, entre aspas. Só que a gente não tem a comunicação pra esclarecer aquilo, né? Ele não vira pra você e fala, isso aí eu não gostei, você tá querendo dizer isso, aquilo, ele só internaliza aquilo e uma hora ele pode manifestar aquilo de uma... O que eu tô querendo dizer é que, da mesma forma como o ser humano pode ter rancor, pode ter remorso, pode levar a mal alguma coisa que você fez, também esses animais fazem. Ele tem... Só que eles não têm como expressar isso. Mas ele expressa com força. Exatamente. É bem complexo o sentimento dele. Era muito comum em circos, não só circos, mas zoológicos também, esse tipo de comportamento, sabe? Você chega, eu sempre falo assim, tem gente que chega em casa e fala assim, engraçado, o teu leão não gosta do tratador. O teu tigre não gosta do fulano. Porque aí você liga a câmera, né? Você ligou a câmera, você vai ver. O cara vai lavar lá o recinto, em vez dele cambiar e levar o animal para o lugar certo, ele pegava no passado, pegava o esguincho, jogava água no bicho. Vai, entendeu? Com cachorro, com animal, com cavalo, sabe? O animal, ele guarda as coisas. Ele fala, esse cara não gosta de mim. A hora que eu puder, eu vou pegar esse cara. Se cachorro já faz isso, imagina macaco. Então, se você pegar na internet, você vai ver que tem muitos filmes, né? De muitas coisas aí, mostrando elefantes que enfurecem, que parte pra cima do treinador e pisa e bate e joga o cara pro lado passado. Então, porque ele foi acumulando aquelas coisas, ele falou, a hora que eu puder, eu vou te pegar. Então, mas o que eu já ouvi falar e já li a respeito é que com macacos especificamente é igual, todo animal consegue guardar essa coisa, só que o processo por onde ele fica com raiva ou ele cria algum tipo de intriga com você pode ser muito mais sutil, você não precisa por exemplo, jogar água nele e tocar ele pra fora. Às vezes é uma questão de a forma como você se movimenta, o jeito que você tira o negócio, e aí você, com outro animal, não pegaria nada, mas ele tem uma visão mais complexa do mundo, é igual ao do ser humano, né? No mundo dos primatas, eu sempre digo o seguinte, que os chimpanzés são um dos mais furiosos que existe. Por exemplo, se você pegar um orangotango, por exemplo, eles são muito mais tranquilos. Eles não têm assim essa malícia, eles são mais calmos, são mais lentos no movimento. Macaco-aranha, tal, eles são mais dóceis, tal, o bugio, né? O prego já é mais agressivo, já quer pegar, quer trucidar. O chimpanzé é o pior. Na natureza, inclusive. Tem um tipo de chimpanzé que inclusive chegou à beira da extinção. Eu consegui ver pessoalmente 4 ou 5 no zoológico de Berlim, há uns anos atrás, quando eu estive lá, que eu cheguei assim, aqui, junto com eles. E eles ali, todos calmos, fazendo carinho, tal, chamado bonobo.
Porque o bonobo, eles são porque eles são muito parecidos com a gente e são muito calmos, são muito tranquilos. E por isso que eles eram presas fáceis pros caçadores. Então por isso que eles chegaram à beira da extinção. Chimpanzé não, chimpanzé a hora que você começou, já vai, ele te enfrenta, se ele puder, ele vai te pegar, vai te trucidar. E como é que bota esses bichos pra trabalhar no cinema, Gilberto? Então, aí que tá. Na publicidade, como é que faz isso? Na época, né? Depois volta pra casa e passa no McDonald's? O que você faz pra retribuir? Na época que a gente fazia, compra um McLanche. Era um condicionamento, era uma coisa assim que a gente trabalhava bastante no sentido de estar junto com eles, né? Ou seja, o que significa estar junto com eles? É pensar com a cabeça deles, né? Então, olha, eu fiz uma campanha inteira de Embratel com aquela menina muito bonita, a Ana Paula Arósio. Né? Então tem uma cena lá que ele põe a mão aqui, faz isso, faz aquilo. Tem outra que ele está no carrinho. Tem várias cenas. Eu fiz com o Jimmy, que era um macaquinho meu, um chimpanzé. E era tudo na base da mamadeira, na base do alimento, na base do tempo. Isso é uma coisa importante que a gente começou a falar lá, a gente vai voltar sempre em algumas conversinhas que a gente estava tendo antes, que lá nos Estados Unidos tem a Animal Human Association lá. Aqui no Brasil, eu falo de 25 anos para cá, eu me tornei um chato, né? Eu me tornei um chato porque eu digo, eu não chego mais 5 horas da manhã num set de filmagem para vocês rodarem às 10 horas, sabe? Tem horário. Qual é a cena? Essa cena aqui você tem 1 hora para fazer. Fez. Não fez, eu tô indo embora. Quer. Não quer? Chama outro. Entendeu? Então, por quê? Porque era extremamente importante essa questão do tempo do animal no set de filmagem. Então eu sabia, ele vai tomar o leite, ele vai comer tal coisa tal hora. Então eu boto ele sentadinho lá, dou uma comidinha para ele, ele olha. Tem todo um preparo para você chegar no momento ideal, uma janela que você tem, né? Imagina você ficar esperando o diretor de fotografia montar com o animal. Não, digamos assim, você faz um processo de preparação e aí na hora que o animal tá pronto, digamos assim, ou tá mais suscetível a fazer a cena, aí o cara fala, não, vai atrasar 2 horas. A gravação é assim, né? Ou seja, às vezes você perdeu a oportunidade, vai ter que estressar o animal. Você perdeu, meu amigo, desculpa, mas é que nem eu já trabalhei muito com o Lima Duarte, com o próprio Jô Soares, eu fiz algumas coisas, e sempre dizia o seguinte, o camarada fala, tem mais uma, tá ótima essa aqui, mas vou fazer mais uma. Aí, mais uma. Putz, foi demais essa. Mais uma. Meu, você já tem 2, 3 aí que você falou que estava ótimo? Tem, não tem, não vou fazer mais. Entendeu? É assim. Então eu acabei me tornando um pouco arrogante e chato, né? Porque eu sou assim. Mas é um processo de aprendizado também, né? Dos diretores entenderem que quando vai lidar com o animal, a regra é diferente, né? Você não vai poder fazer 1000 takes, você não vai poder ficar ali com aquele preciosismo. Não dá pra você pagar mais. Eu vou pagar mais pra ficar aí. E aí já pensando nisso... E já pensando nisso, às vezes você vai bolar a cena de uma forma onde você isola as imagens onde vai ter o animal, pra que depois você possa, com os atores humanos, você fazer o resto. Mas o Rolandinho é muito louco. Dizer assim, se você pensa um plano sequência onde no final o macaco vai lá fazer um negócio, aí você tá condicionando todo o trabalho para um momento específico onde você vai ter a cena boa do animal, mas a ruim do outro, né? Então o que eu tô querendo dizer vai aprendendo, vai evoluindo essa forma de, quando tiver animal, vamos fazer de um jeito... Exato, mas aí eu já digo assim, olha, você vai ter o animal tanto tempo, você vai ter 1 hora, você vai ter ele durante 45 minutos, durante 2 horas, as cenas são assim, é como criança. Ele vai... Pronto, depois ele não volta, né? Que ele não vai voltar sorrindo, feliz da vida. Vai ter uma cena que o cachorro vai ter que comer. Bem, então a gente faz todas as cenas primeiro, assim, para depois ele degustar no final, né? Então eu fiz um trabalho recente aí que o cachorro tinha que cavar um buraco. Então hoje até gravei ele, porque ele tinha aprendido já... Voltou pra casa cavando. Voltou pra casa cavando. Então eu falei, olha só o danado, ele tá relembrando que eu ensinei ele a cavar. Então eu falei... Ensina o meu a fazer xixi no lugar certo. Aí ele tá cheirando aqui, o outro olhando, né? Olha lá ele cavando. Toma, cava. Vai. Entendeu? Fantástico.